Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Débora Brasil, eu sou advogada. Quero trazer para vocês hoje um pouquinho a respeito do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Algumas doenças que são consideradas como incapacitantes, tá? Eu quero pedir para vocês que quem não é inscrito ainda no meu canal, que se inscreva para estar recebendo os novos vídeos, tá? Então, sobre o auxílio-doença, recentemente ele teve uma nova nomenclatura, ou seja, auxílio-doença, antes chamado, hoje está sendo chamado de auxílio por incapacidade temporária, tá? E a aposentadoria por invalidez também houve alteração no nome. Então, antes era aposentadoria por invalidez. Hoje, com as recentes mudanças que tiveram, passou a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Então, o auxílio por incapacidade temporária é devido a todo o segurado que comprove que está temporariamente incapaz para exercer as suas atividades laborativas, tá? Para que possa ser solicitado o benefício junto ao INSS, o segurado deve agendar sua perícia, tá? Solicitando o benefício pelos canais do INSS, seja pelo fone 135 ou seja pelo aplicativo do Meu INSS. É importante que ao solicitar a perícia, tá? Quando ela for agendada, o segurado vai comparecer e vai levar a documentação pertinente. O que seria? Atestados, exames e receitas médicas, que tenham a data, carimbo e assinatura do médico, tá? Pode ser para comprovação de doença ou de acidente. Não esquecendo ainda que deve conter o Código Internacional da Doença, chamado CID. Tem muitos médicos que pode estar a descrição, pode estar o laudo completo, que se não tiver o código da doença, não é aceito e o seu benefício é indeferido. Tá? Preste muita atenção, fique muito atento que são pequenos detalhes que fazem a diferença. Tá? Então, na mesma linha, tá? A aposentadoria por incapacidade permanente, ela decorre da incapacidade para trabalhar, para exercer atividades laborativas, e o segurado não tem a perspectiva de retornar ao seu trabalho, tá? Então, eu vou trazer uma lista breve para vocês de algumas doenças que são incapacitantes, tá? E que infelizmente te deixam afastado do trabalho, que darão direito ao auxílio ou à aposentadoria, tá? Então são elas. Depende da gravidade. Tem doenças que, quando são descobertas no início, não causam nenhum tipo de incapacidade. Até tem doenças que, depois de uma certa delas estarem mais avançadas, que são descobertas e começam a causar a incapacidade, tá? A primeira doença delas é a alienação mental, que são distúrbios mentais, tá? Por exemplo, temos a esquizofrenia, demência, depressão, paranoia, entre outras várias doenças. Então, para isso, é necessário que se tenha uma junta médica para que você encaminhe e pode ser considerado como incapaz para a vida normal, tá? Tem muita gente nessa situação que também é necessário fazer a interdição porque não tem mais discernimento para atuar na sua vida. As pequenas atividades não têm discernimento, por isso é necessário, em muitos casos, fazer a interdição dessas pessoas, tá? A cardiopatia grave, ela é uma doença crônica, tá? Que ataca o coração. Esse mal geralmente, né, atinge o coração e o segurado fica incapaz para qualquer esforço no trabalho. Então, é uma doença bem delicada, às vezes não é notada, só se vê em exames as alterações, né? Então, é bem delicada essas doenças.
Também temos a cegueira, né, que acontece por vários motivos e muitas vezes é causada pelo glaucoma, pela retinopatia diabética, hipertensão, entre outras doenças, né? Ainda temos a radiação por medicina especializada, que é o que acontece quando as pessoas são expostas à radiação e que por isso não consigam fazer as atividades da vida comum, tá? Também temos o HIV, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Mais conhecida como AIDS, que é uma doença que enseja o benefício por incapacidade do segurado de ter uma vida normal, tá? Tem muita gente que com o tratamento da AIDS, para AIDS, aquela, como é que se diz? O coquetel, tá? Ele ameniza por um determinado tempo os efeitos, né, dessa doença. Mas, dependendo da idade, dependendo da debilidade do sistema imunológico que é atacado, a pessoa fica muito debilitada e não tem condições de continuar suas atividades normais, tá? A doença de Paget, que é uma doença também conhecida como osteitite deformante. Então, dependendo de como está o estado avançado dessa doença, então começa a incapacitar os ossos e a medula óssea, tá? Então, infelizmente, é uma doença incurável e crônica, tá? Nefropatias graves, que são aquelas doenças que atingem os rins, causando ao segurado a incapacidade nas condições de trabalhar e ter uma vida normal, tá? Então, geralmente, essas patologias têm uma evolução aguda, então, deixando o segurado incapacitado. Espondiloartrose anquilosante, tá? Que é uma doença que acomete a coluna vertebral. E as vértebras se fundem umas às outras, gerando muita dor e incapacita para a pessoa mexer com a coluna. É bem complicada, né? Bem grave. E também a doença de Parkinson, que é uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central, tá? É crônica e ela é progressiva, causando enrijecimento muscular e das articulações. Além de que a gente sabe que essa é uma doença que causa tremores, tá? Nos membros inferiores e superiores também, tá? A paralisia incapacitante e irreversível. A via motora é prejudicada de forma que a capacidade de mexer um músculo fica diminuída. Então, isso resulta em uma lesão destrutiva e degenerativa. Pode ser tetraplegia, paraplegia, triplegia, entre outros tipos. A neoplasia maligna, que é uma doença que afeta as células corporais atingindo os tecidos. Também é conhecida pelo nome popular de câncer, né? Num vídeo anterior, eu falei de alguns direitos das pessoas com câncer. Para quem não assistiu e quiser voltar, sinta-se à vontade. Que é uma doença grave também, dependendo do estágio que ela é diagnosticada, ela pode causar maior debilidade, né, para o segurado. Hepatologia grave, de forma aguda ou crônica, também acomete o fígado e leva o segurado ao risco de morte, tá? Esclerose múltipla, por questões ambientais ou genéticas, essa é uma doença inflamatória e ao mesmo tempo crônica. Ela começa a dar sinais no sistema nervoso, tá? A gente já teve cliente que começou com informigamento, foi paralisando as pernas, os braços e infelizmente não resistiu em pouco tempo de doença, né, da esclerose múltipla, ela acabou falecendo. Hanseníase, afetando a pele principalmente, depois os nervos, pois essa é uma doença de infecção crônica. Então, em grau avançado, ela causa uma grande perda de sensibilidade e vai surgindo manchas brancas pelo corpo todo, tá?
E por último, então, eu quero trazer para vocês a tuberculose ativa, que é uma doença causada por uma bactéria que acomete os pulmões. Dá muita febre, perda de peso e muitas vezes o segurado vem a óbito, tá? Então, quero dizer para vocês que essas doenças acima não possuem um rol taxativo, são exemplos, tá? Sendo que se o segurado tiver outro tipo de doença grave que não esteja nessa lista, que o acometa, ele pode sim estar fazendo o seu pedido de benefício por auxílio temporário ou aposentadoria por incapacidade da mesma maneira, tá? Eu me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, se quiserem fazer comentário aqui abaixo, tá? Quem gostou do vídeo, dê o seu curtir, tá? E fiquem atentos aos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, se cuidem e cuidem de quem vocês amam.